colocar iniciar a gravação aqui e vou fazer a aula gravada então pra gente, pra mandar pra vocês depois, tá? Então, deixa eu só diminuir aqui, aí. Deixa eu só fechar aqui. Arrumar certinho a nossa página. Ai, gente, eu tô apanhando o negócio aqui, peraí só um pouquinho. A tela. Pessoal, então hoje, deixa eu só ver se tá gravando. Aí. Então hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre o juizado especial civil. E aí eu vou passar para vocês, é de fácil entendimento a lei do juizado especial, a lei 9.099/95. Quando a gente pegar para dar uma olhada, quando a gente tiver alguma dúvida sobre alguma situação atinente ao juizado especial civil, a gente consegue entender com a simples leitura. Mas existem alguns pontos que eu considero que são importantes em qualquer setor que vocês forem atuar. Então, professora, eu vou ser juíza, eu vou ser promotora de justiça, ou eu vou ser conciliadora, vou fazer concurso para juiz leigo, né? Ou vou atuar na magistratura. Então, o que é importante a gente saber demais, assim, o que vai pegar mais para a gente com relação ao juizado especial? A questão de quais são as partes que atuam no juizado especial, o juizado especial ele tem o juiz togado, ele tem o conciliador e ele tem o juiz leigo. Então, assim, quando nós pegamos a seção 2 lá da lei dos juizados especiais, o artigo 7º é super importante, que ele fala que os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça. Professora, então tudo aquilo que diz respeito de impedimento, de suspeição, o que o conciliador não pode fazer, aquelas questões que se for necessário colocar o sigilo, aquelas questões de atuação mesmo, profissional, administrativamente falando, também se aplicam aos juízes leigos, tá? Os juízes leigos são preferencialmente recrutados entre bacharéis de direito, né, ou os advogados com mais de 5 anos de experiência. Os juízes leigos ficam impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais no desempenho das funções. Tá, as partes dentro dos juizados especiais, vocês já devem ter visto, né, mas é muito importante se lembrar, porque assim, olha, digamos que você está atuando como advogado no juizado especial, e aí entra um procedimento contra o seu cliente lá, e a parte, a pessoa que impetrou a ação, por exemplo, ela foi presa, e o preso não pode ser parte no juizado especial, então aí você já pede a extinção do processo, porque a parte, ela não tem a competência para estar atuando no juizado, assim como o incapaz, as pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ver que existe uma outra vara, um outro juizado especial que é para isso, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. A ação penal perante os juizados especiais, aí ela vem no parágrafo 1º aqui, ó, do artigo 8º, ele vem relacionar pra gente quais as partes que podem acessar o juizado, que podem ajuizar ações dos juizados. Claro, pessoas físicas, capazes, tem uma lista toda aqui, isso aqui também, como eu disse, é bem simples da gente entender. A questão da competência, as causas de até 20 salários mínimos não precisam de advogado, as partes vão comparecer pessoalmente. Então, professora, eu posso ir até o balcão do juizado especial ajuizar uma ação? Sim, você deve, tá? E se for, para ser assistido por advogado que a lei obriga, acima de 20 salários mínimos. Entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência é obrigatória. Então, precisa ter um advogado ali representando a parte. Existe uma possibilidade também de que se a causa for muito complexa, né, o juiz pode determinar que a parte venha acompanhada de advogado, então são causas especiais mesmo que o juiz vai analisar, tá? Se uma das partes comparecer com o advogado, professora, mas a ação não era mais que 20 salários mínimos, mas a parte veio com o advogado. Tá. A outra parte pode pedir ao juiz que nomeie um advogado para ela, se ela não tiver condições, pode pedir. Tá? Então vai haver uma nomeação de advogado. Se ela tiver condições, ela pode contratar um advogado? Ela deve contratar um advogado, sim. É isso, porque o que nós precisamos
em todos os processos que a gente já viu e que vocês vão ver, toda vez que vocês estiverem atuando em qualquer tipo de processo, vocês precisam, né? A gente precisa que tenha a paridade de armas. Nós precisamos que tenha o equilíbrio processual. E o equilíbrio processual é as partes, cada uma. Se essa parte aqui tem advogado, nós precisamos equilibrar isso, colocar um advogado aqui também, para que o combate, para que a demanda, né, tenha uma atuação igualitária. Então, é por isso que tem esse dispositivo do parágrafo 1º, né? Aqui o que eu falei sobre o juiz alertar as partes, né, na conveniência, quando for necessário a atuação de advogado. A parte pode simplesmente afirmar em audiência que o advogado dela é o Pedro, e aí tudo bem, já tá tudo certinho ali? Pode, no parágrafo 3º fala isso, tá? E aí o Ministério Público vai intervir nos casos previstos em lei, tá? Então tem casos que o Ministério Público não atua. Normalmente no juizado especial civil é difícil o Ministério Público atuar, tá? Os atos processuais são públicos, essa previsão de que poderia se realizar em horário noturno foi bem no começo quando a lei veio, tá? Porque agora o que a organização judiciária fez, né? Pelo menos aqui no Paraná, houve uma adequação, porque ninguém merece, né? Você, advogado ou a parte, ser chamado por uma audiência às 9 horas da noite num fórum, né? Inclusive agora, em tempos de pandemia também, é impossível, né? Então, foi se moldando essa questão desse artigo 12 aqui, e os atos são realizados no período da manhã, porque no Paraná a atividade judiciária começa às 12 horas. Então, no período da manhã são realizados esses atos processuais, essas audiências, né? Então, são no período da manhã. Muito importante, pessoal, a questão da contagem de prazo, tá? Então, assim, para a prática de ato processual, inclusive para interpor recurso, os prazos são computados somente os dias úteis, isso é importante. Mas não tem diferença, professor? Tem diferença. Se eu tenho 5 dias úteis, vocês já devem ter aprendido a contar prazo, é muito diferente de eu ter 5 dias corridos, né? Hoje é 27 de maio, se eu tiver 5 dias úteis, eu vou começar a contar 28, se eu for intimada hoje, né? Aí eu vou contar os dias, se forem dias corridos é diferente de dias úteis, né? Dias úteis você tem que contar, você pula, né? Sábado e domingo, né? A validade dos atos, ele tem uma flexibilidade, né? Se cumprir a finalidade da lei e atender os critérios da oralidade, da simplicidade, você vai poder fazer esses atos processuais. Ele exige assim ele molda esses atos de uma forma mais simples, tá? Então assim, um termo de audiência é feito da forma mais simples. Aberta a audiência, compareceram as partes, proposta de conciliação, resultou frutífera. A parte vai pagar 10 mil reais, parcelados em 5 vezes de 2 mil reais a partir do dia tal, mediante depósito em conta, na conta tal. É bem simplesinho, não esmiuça muito, não abre muito, tá? Os atos processuais são realizados por qualquer meio idôneo de comunicação. E aí o pedido, né, como vocês já devem ter assistido nas aulas que vocês tiveram sobre o juizado, é realizado com a apresentação do pedido escrito ou oral na Secretaria do Juizado. Então, eu posso, professora, levar um pedido escrito para protocolar lá no juizado especial, que eu quero, por exemplo, fazer uma cobrança de uma pessoa? Pode, você pode fazer por escrito e protocolar lá, né? O servidor vai escanear esse pedido e vai inserir, vai instaurar esse pedido lá. E aí aqui tem toda a questão de como se faz o pedido. Olá, João Renato. Nossa, você parece que você tá numa rádio, meu filho. Que belezinha. Que horas que começa o programa? Pode falar, por favor? Liga o microfone, Cristão. Você não quer falar comigo? Então tá bom, então não fale. Não, fala sim. Que legal, eu adorei isso aí. É um setup gamer aqui, tô tentando montar um. Nossa, que gente, vocês são muito chique demais.
Significa que o seu TCC já está terminado e pronto para apresentação? Quase, né? Que legal, João Renato. Isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal, aí o pedido, quando ele é protocolado no juizado especial, a própria secretaria já designa a audiência, né, no prazo de 15 dias. E aí, se as partes comparecerem, vai ser proposta a conciliação, né? E se tiver pedidos contrapostos, pode ser dispensada a contestação. E tudo é analisado na sentença. Então, é um formato bem sintetizado, é um formato bem célere mesmo, sabe? As citações agora, gente, em tempos de pandemia, as citações, as intimações podem ser feitas por qualquer meio de comunicação, desde que você tenha comprovação, tá? Inclusive por WhatsApp, tá? Não é feita citação por edital, isso aqui a gente sempre tem que se lembrar disso, tá? Tô passando só as questões mais pontuais, assim, tá? Porque o restante, eu creio que vocês já viram nas aulas que vocês tiveram de juizado. Tem a questão da revelia, que é assim: se a parte, o requerido não comparece na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai considerar verdadeiros os fatos alegados no pedido. Daí é muito importante isso aqui, gente. Não é uma sentença padrão que o juiz vai fazer assim: julgo procedente o pedido porque o Pedro não compareceu ao ato. Não é assim que funciona. Então, esse artigo ele tem que ser interpretado de uma forma bem, como que eu vou falar assim, de uma forma bem esmiuçada. A gente não pode interpretar literalmente esse artigo, porque o juiz ele vai analisar o processo, ele vai analisar se a parte, se ela colocou lá todas as questões de produção de prova, se tá tudo certinho no processo, para ele julgar essa questão de julgar procedente o pedido em virtude do não comparecimento do requerido, do réu. Então, não é assim: decreto, considero o réu revel, julgo procedente e condeno a outra parte a pagar o valor tal solicitado na inicial. Não é assim, tem que estar certinho. Por isso que quando você faz o pedido no juizado especial, quando você for fazer, você deve instruí-lo com o máximo que você conseguir de prova já na inicial. Porque vai que o requerido não comparece na audiência de conciliação. Olha que maravilha! Aí você já sapateia em cima dele. Aí você já vai ter, o juiz já vai te dar uma sentença favorável. Mas porque você instruiu bem o processo, você colocou todas as provas lá, certo? E o juiz teve os elementos para fazer essa sentença, tá bom? Tem a questão da audiência de conciliação, né? Lembrando aqui, a audiência de conciliação, gente, é aquele momento para você fazer o acordo mesmo, né? Aí é possível fazer esse acordo nessa audiência de conciliação, que vai ser conduzida pelo juiz leigo ou pelo juiz togado, que é o juiz, né, o magistrado, ou pelo juiz leigo, ou pelo conciliador sob sua orientação. Como que funciona essa questão? Professora, eu não estou enxergando aqui a questão do mediador. Realmente, a lei não prevê a pessoa, né, o mediador aqui. Então, o juizado especial civil, ele conta com conciliador e com juiz leigo. O mediador, ele vai em outras ações que eu falei para vocês, sobre bens disponíveis em outras varas. Lá na vara civil, se tem uma ação de bens disponíveis, alguma questão de demanda de terras, por exemplo, de propriedades, alguma coisa assim, é feito mediação. Aqui no juizado especial, a previsão é conciliador e juiz leigo, tá? Conciliador, como a gente já está cansado de saber, a gente sabe que ele vai fazer a proposta de conciliação, ele vai fornecer às partes as possibilidades que ela tem de fazer acordo, e aí, se houver o acordo, o juiz, né, o juiz togado, ele vai homologar esse acordo, tá? Essa sentença, quando homologada, ela vira um título executivo, certo? Um título executivo judicial. Aí nós temos uma previsão que vem em 2020, e aí a gente já começa a verificar os reflexos da pandemia Covid-19, que é possível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado mediante emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, e o resultado da tentativa de conciliação vai ser reduzido e escrito nos anexos pertinentes, com os anexos pertinentes. O que é isso?
audiência virtual no juizado. Coloca lá o conciliador, lá no juizado especial, as partes podem estar, cada uma em sua residência, o advogado pode estar no escritório dele, por exemplo, e aí você vai ter a audiência virtual de conciliação. Previsão que veio agora, então não peguem a lei antiga do juizado, porque essa previsão é de 2020, tá? Então, para fazer a prova lá, a nossa avaliação, deem uma olhadinha deem uma atualizada, né? Na Lei 9.099. E aí o artigo 23, que foi incluído também agora em 2020, né? Ele fala que se o demandado, que é o réu, o requerido, não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença, certo? Qual que é o requisito aqui, gente? Muito importante. A parte tem que estar devidamente intimada. A professora, ela pode ter sido intimada por WhatsApp, com todas as regras que existem lá para intimação de WhatsApp? Sim. Sim, se ela confirmar o recebimento da intimação, gente, ela está intimada, tá? Aí a gente tem a questão da instrução e julgamento aqui, né? Se não tiver instituído o juízo arbitral, que é possível quando tem câmara arbitral, aí a gente vai ter audiência de instrução e julgamento. Então, no juizado especial, nos juizados especiais do Paraná, a gente não tem a previsão ainda, não temos ainda juízo arbitral no meio público, né? Então, a gente tem, se não é acordo, a gente tem a audiência de instrução e julgamento, tá? Então, é marcada a audiência de instrução e julgamento. E o que acontece com a instrução e julgamento? O juiz leigo é quem faz a audiência de instrução e julgamento. Então, ele ouve as partes, né, se forem arroladas, ele analisa alguma produção de prova ali e depois ele vai proferir o que se chama de projeto de sentença. Por que se chama projeto de sentença que o juiz leigo profere e não é sentença? Porque o juiz leigo profere o projeto de sentença, coloca lá nos autos e é o juiz togado quem vai homologar esse projeto de sentença. Por isso que a gente chama de projeto de sentença. Tá? Aí fala sobre a resposta do réu, que é a contestação, né? Que pode ser oral e escrita. Tá? Então, ele fala toda essa parte aqui. As provas também tem a previsão, né? Eu vou pular porque só vocês olhando aqui, vocês já verificam como é que é a produção de provas. Que é essencial a gente lembrar sobre a questão de provas. Que não sejam ilícitas, né, gente? Que são legítimas, tá? Que prova é aquilo que você tem que levar para comprovar o que você está alegando naqueles autos, né? Às vezes a gente vê uma questão de um procedimento do juizado especial civil, que é uma cobrança, por exemplo, de um valor, e aí o advogado junta alguma coisa, alguma prova, ou a parte junta alguma coisa que você olha e fala, mas o que isso tem a ver com isso? Então, você precisa sempre estar conectando o que você junta de prova com aquilo que você está alegando. Isso vocês já sabem, se Deus quiser, graças a Deus, né? A sentença também, o formato da sentença está aqui no artigo 38, né? Vai ser realizado conforme as convicções do juiz, certo? Não precisa o juiz fazer um relatório do processo, né? O artigo 38 prevê isso. Então, não é como aquela sentença criminal, que vai ter um relatório, fundamentação. O relatório não precisa no juizado, dispensado o relatório, tá? Toda sentença tem que ter uma quantia líquida, tá? Mesmo que o pedido seja genérico. Não pode a sentença extrapolar o valor estabelecido nesta lei, tá? É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder o valor, então, até 40 salários mínimos, certo? Aqui do restante a questão como que é que faz a questão do recurso, tá? No recurso, gente, a professora falou que até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Tá, mas para fazer o recurso, quem recorre é advogado. Tá? Então, ele é julgado por turma recursal, né? O recurso é feito no próprio juizado, as partes têm que ser representadas por advogado. Super importante o prazo de 10 dias que é contado da ciência da sentença, né? O preparo é feito independentemente da intimação. Daí sempre, gente, o advogado, vocês que vão advogar ou que vão atuar em qualquer área, desde que seja conectada nessa matéria.
o recurso é interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença. E aí, independentemente da intimação, nas 48 horas seguintes que você interpôs esse recurso, você tem que fazer o preparo, tá? Então, você tem que fazer o preparo, você tem que fazer a questão lá, tá? Do preparo do recurso, que é aquela questão de você pagar as custas, independentemente da intimação, porque senão o juiz vai julgar teu recurso deserto e você perde a possibilidade de recurso, tá? Aí a gente tem os efeitos do recurso, né? Os embargos de declaração, eles têm aquele formato do CPC, né? Então, cabe embargo de declaração contra sentença e acórdão, conforme o CPC menciona lá, né? Os erros materiais o juiz pode corrigir de ofício. Os embargos podem ser interpostos por escrito oralmente. O prazo é de 5 dias, tá? E a extinção do processo, isso também é muito bom a gente sempre lembrar e sempre ter em mente que tem essa possibilidade também, porque aquela questão que você está com um procedimento lá no juizado especial, teu cliente te contratou, e aí o autor deixa de comparecer à audiência do processo. Se não tiver um motivo justificável mesmo, que possa ser acatado, a gente vai extinguir o processo, tá? Se não tiver possibilidade de admissão do procedimento, né? Depois da conciliação, se tiver incompetência também, ó. Se tiver os impedimentos, falecido algum deles, o autor ou falecido o réu, né? E não tiver feito a sucessão lá nos autos. A execução, assim. Então, assim, ó, a gente tem um processo de conhecimento e aí nós seguimos com esse processo, fizemos todo o procedimento, não foi possível a conciliação, foi para a instrução e julgamento, o juiz leigo deu uma sentença favorável, o juiz togado homologou essa sentença favorável. Tá, professora, então eu tenho um título executivo judicial, tá? O que eu faço agora? Pode-se executar, deve-se executar, né? Esse título dentro do próprio processo, no próprio juizado. Então, você entra ali com uma petição solicitando a execução da sentença, tá? A sentença é líquida, certo? Então, você tem aquela questão de poder executar no próprio juizado. As regras são do Código de Processo Civil, tá? E aí, aqui tem todas as regras, como é que faz a questão da intimação. Eu coloquei um fluxograma no final do material para vocês, depois vocês dão uma lidinha, por favor, nesse material aqui, que fala. Lembrando que no juizado especial, o acesso ao juizado especial é gratuito em primeiro grau de jurisdição. Então, assim, estamos aqui, tá? Eu tenho que recorrer, eu tenho que pagar as custas, despesas ou taxas, tá? Então, se eu vou recorrer, inicia-se um procedimento em que eu devo pagar despesas ou custas ou taxas, tá? No primeiro grau não tem essas questões de valores, tá? No segundo grau tem parágrafo único da lei aqui, tá? Eu coloquei também, pessoal, para vocês darem uma olhada depois, tá? A questão do FONAGE. O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, né? Qual que é a função do FONAGE? O FONAGE, gente, ele foi instituído para aclarar as decisões todas no nosso território nacional, tá? Então, assim, pega-se as duas leis, porque as leis, elas são leis novas, relativamente novas, né? E aí, precisava, tipo assim, a gente não pode fazer súmula não é que não podemos fazer súmula. O FONAGE, ele cria os enunciados que são iguais às súmulas que nós vemos aí dos tribunais, certo? Qual que é a diferença? Tá? A diferença é que o descumprimento desses enunciados, ele não vai gerar consequências, mas os juízes, eles uniformizam as suas decisões através do FONAGE. Professora, então eu preciso
além de saber a lei do juizado especial, eu preciso dar uma olhadinha no FONAGE quando eu for peticionar, discutir alguma coisa ali no processo, algum trâmite. Sim, vamos dar uma olhadinha no FONAGE quando a gente for discutir. É um simples Ctrl F, gente. Muito melhor, porque aí você vai ter um argumento a mais para você colocar lá no seu processo, certo? Coloquei aqui o que é o FONAGE, que ele visa a padronização dos procedimentos nos juizados especiais, né? Ó, então a gente tem os enunciados aqui, ó, super importante, porque se eu pegar a lei do juizado, ela não vai estar claramente escrito isso aqui, ó. Nos juizados especiais, só se admite ação de despejo prevista no artigo 47, creio que é o ação de despejo para uso próprio. Você não vai conseguir achar na lei, mas a gente tem um enunciado aqui, tá? Então, a gente tem uma uniformização de entendimento dos magistrados, uma uniformização de jurisprudência. Então, a gente pode utilizar. Então, nós podemos fazer ação de despejo no juizado, professora? Podemos fazer, tá? Ó, a sentença que homologa o laudo arbitral, quando tem as câmaras de arbitragem, é irrecorrível. Isso a gente já viu na questão da arbitragem, lá que eu já contei para vocês, né? Olha, tem vários. Esse aqui, eu coloquei aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei para vocês, como que vocês acessam os enunciados, porque é sempre bom vocês atualizarem, tá? Sempre, obviamente, vocês vão pegar os enunciados mais recentes. Porque, ó, veja aqui, ó, no 83, um enunciado cancela o outro. Então, eles criam um enunciado novo e cancelam o anterior. Pode acontecer isso também, tá? Ó, coloquei todos os enunciados que nós temos vigentes hoje, tá? Então, hoje a gente tem todos esses enunciados aqui, ó. E são todos super importantes para atuação, no juizado especial civil, tá? Ó. Tem enunciados do juizado especial criminal também, tá vendo? Tá. Pra gente dar uma olhadinha também, eu trouxe aqui um material para vocês, gente, pra gente verificar a questão do juizados especiais cíveis, a questão da competência, ó, tá? Então, aqui a causa com valor menor de 40 salários, tá? Ó. Ação de despejo e outras ações processórias. Tudo isso aqui a gente pode julgar no juizado especial e discutir no juizado especial. Contei para vocês que o juizado promove a execução dos títulos extrajudiciais e cumprimento de sentença julgada no juizado. Ele mesmo julga, a gente tem cumprimento de sentença nos próprios atos. A gente aplica subsidiariamente o CPC, também falei, né? A execução de título extrajudicial, só para a gente recordar, não tem sentença, né? Não se discute o mérito. O título é líquido, certo e exigível, como vocês já viram nas aulas de processo civil. Primeiro, agora isso aqui é muito importante. Guardem esse materialzinho aqui que a gente fez. Eu fiz, inclusive, a Júlia fez uma parte para mim, né? Para me auxiliar. Então, mas se tiver alguma situação que vocês lembrarem aqui, professora, mas aqui tá faltando alguma coisa, me falem, porque aqui a gente fez seguindo, né? Nós fizemos nós duas seguindo especialmente os ritos que a gente tem no processo. Isso aqui é fiel ao que acontece no processo, tá, gente? De acordo com o CPC e a lei dos juizados especiais, tá? O executado, na execução, então, de título, a gente vai ter intimar o executado para pagamento. Se não tiver pagamento, vai para penhora, né? Ele pode oferecer embargos. Eu coloquei bem certinho aqui o resumo para vocês, tá? Se não, nesse tipo de processo, se extingue-se o processo quando não for encontrado o devedor ou não tiver bens penhorados. O autor, ele tem o dever de indicar os bens, algum eventual endereço. Professora, mas eu fiquei sabendo que lá no fórum de Baitis, eles fazem buscas para o advogado dentro dos autos do endereço atualizado. Sim, mas você tem que pedir. Você é o advogado da parte, pede para o juízo, que tem acesso a vários sistemas, buscar em um desses sistemas o endereço da parte, tá? Aí você pelo menos consegue achar o devedor, já é um passo, né?
Normalmente, assim, tem juiz que defere, tem juiz que não defere, mas você pode recorrer, você pode requerer, argumenta, né? Fala, olha, né, visando aí, vocês com certeza já tem vários argumentos melhores do que o meu para estar requerendo aí uma busca de endereço de uma parte devedora. No processo de conhecimento, coloquei aqui também como que funciona, né? Pedido inicial, a questão do valor, sempre muito importante colocar o objeto do pedido, né? Os fatos, o valor da causa, né? Vai ser citada a parte, vai ser marcada a audiência de conciliação, né? A conciliação é obrigatória nos juizados especiais dentro do rito. Claro que nós já vimos também que vai se tentar o acordo, né? Se houver um acordo do juiz homologar, a gente vai ter uma sentença executiva, certo? Podemos executar essa sentença executiva. Tudo bem, Yutinho? Boa noite, meu bem. Eu tô gravando essa aula, já conversei com o pessoal que chegou antes, então para o pessoal já tá podendo fazer o TCC. Hoje e amanhã eu vou gravar e vou mandar para vocês e vou dar a presença coletiva hoje e amanhã, tá bom? Se o requerido não comparecer, ele é considerado revel, como a gente já falou, né? Na execução não tem essa questão da revelia, porque não está se discutindo a questão do mérito da causa, né? Aqui a gente já tem o título executivo, né? O requerido ele tem que apresentar a contestação, né? Não havendo conciliação e contestado, intima o autor para impugnar. E aqui a gente tem a parte final, né? Que é sobre as questões das provas, né? A parte vai especificar provas. Aí eu coloquei as possibilidades, né? Sobre o que pode acontecer. A providência é na fase postulatória ou na instrução, certo? Esse saneamento do processo. É feito um saneamento do processo. Se for saneado o processo, depois ele vai para a instrução e julgamento. Imagina, Mandy, um beijão, viu, minha querida? A instrução do processo, ele vai para o juiz leigo para a elaboração do projeto de sentença quando ele termina a instrução. E o juiz homologa, né? Lembrando, gente, que com relação à homologação da sentença do juiz leigo, o juiz ele pode homologar a sentença ou ele pode não homologar e alterar essa sentença de acordo com a convicção dele, né? Pode homologar em partes ou pode ele pode corrigir em partes também, então o juiz pode alterar. Não significa, então, o que acontece? O juiz leigo, ele faz o projeto de sentença e o juiz togado, ele pode emendar essa sentença, ele pode diminuir alguma situação ali, ele pode alterar, então, a sentença, tá? E após a sentença transitada em julgado, pode ser executado com o mesmo procedimento dentro do juizado especial. Já o Juizado Especial da Fazenda Pública, pessoal, ele é regido pela Lei 12.153 de 2009. Diferente do nosso Juizado Especial Civil, agora, as partes, as causas, são as causas de interesse dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, e até 60 salários mínimos. Então, a gente tem aqui as questões da administração pública, né? As pessoas físicas podem ser autores, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, as microempresas, as empresas de pequeno porte, que é o MEI, né? O réu, quem será o réu? A administração pública, né? Os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e a eles vinculados. Então, pode ser administração pública direta, Estado, e pode ser indireta, autarquias, fundações. Ambos podem fazer parte como réus nas ações no juizado da Fazenda Pública. Subsidiariamente vai se aplicar o CPC nessas ações, né? E é o mesmo procedimento, mas se observa as regras aplicadas aos estados. É o mesmo procedimento lá da lei do juizado, né? E se aplica a eles as regras aplicadas aos estados. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigada, tá? Então, eu vou abrir uma exceção hoje e amanhã e nós vamos fazer uma chamada coletiva, tá? Eu vou fechar a gravação aqui, gente. Só fechar aqui.